Vamos estudar agora as propriedades da matéria. Então, o que são propriedades? São determinadas características que, em conjunto, vão definir um determinado tipo de matéria. São propriedades que vão caracterizar a matéria. E nós costumamos dividir essas propriedades da matéria em 3 grandes grupos. As propriedades gerais da matéria, propriedades funcionais da matéria e propriedades específicas da matéria. É muito importante que durante essas explicações você entenda por que esse termo. Por que algumas propriedades são definidas como propriedades gerais da matéria? Por que outras propriedades são classificadas como propriedades funcionais? E por que outras propriedades são definidas como propriedades específicas da matéria? Então, começamos pelo primeiro grande grupo, que são as propriedades gerais. E aí, respondendo, por que esse termo, propriedades gerais da matéria? Porque são propriedades inerentes a toda espécie de matéria. Então, toda matéria, qualquer matéria que você imaginar, vai ter essas propriedades gerais, propriedades que nós vamos estudar agora. A primeira dessas propriedades é massa. Toda matéria possui massa. E o que é massa? É a medida da quantidade de matéria. Pessoal, a nossa massa é constante. A massa de uma determinada matéria é constante. A massa é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria não muda. Então, geralmente se confunde massa com peso. Em química, nós não trabalhamos com peso, a gente trabalha com massa. Então, é muito importante que você saiba diferenciar massa e peso e saber que na química, preferencialmente, estamos trabalhando com massa. Vamos lembrar, usando um pouco do conceito dos conceitos lá da física, a diferença entre massa e peso. Ora, a minha massa é constante. Se eu peso 60 quilos, a minha massa é a mesma na Terra, na Lua, em Marte, em Vênus. A minha massa é constante. Agora, o meu peso é variável. Porque o peso é a massa vezes a ação da gravidade. Então, se mudar a gravidade, muda o meu peso. Então, o meu peso é diferente na Terra, na Lua, em Marte, em Vênus. Então, vamos tomar como exemplo aqui um astronauta todo paramentado com a massa de 120 quilos. Ora, a massa desse astronauta é constante. A massa dele é a mesma na Terra e na Lua. E em qualquer outro planeta que ele esteja. Ou até mesmo dentro da Estação Espacial Internacional. A massa dele, todo paramentado, é 120 quilos. Agora, peso, ele varia com a gravidade. O peso é a massa vezes a ação da gravidade. Então, vamos calcular o peso desse astronauta aqui na Terra. A massa é 120 quilos. A ação da gravidade, a gravidade na Terra, 9,8 metros por segundo ao quadrado. 120 vezes 9,8, 1.176 newtons. Então, o peso dele aqui na Terra, 1.176 newtons. Já lá na Lua, a massa é a mesma, 120 quilos, só que a gravidade lá na Lua, bem menor do que a da Terra, 1,62 metros por segundo ao quadrado, 120 vezes 1,62 dá 197,4 newtons. Então, geralmente no cotidiano se confunde, né? Massa e peso. Qual o seu peso? 60 quilos. A minha massa é 60 quilos, ok? Então, é importante a gente perceber isso daí. Então, massa e peso, apesar de que, às vezes, esses termos vão aparecer na química, peso, mas geralmente vamos estar trabalhando com massa. Você vai ver isso em unidades de concentração das soluções. Porcentagem peso-peso. Porcentagem massa é o termo mais adequado. Porcentagem peso por volume. Porcentagem massa por volume é um termo mais adequado. Você vai ver isso no modo de unidades de concentração das soluções. Segunda propriedade geral da matéria, volume, extensão. Toda matéria possui um volume. Então, o volume é o espaço que a matéria ocupa, é o seu volume, a sua extensão. Vamos lembrar algumas unidades, algumas relações, né? 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro. 1 metro cúbico corresponde a 1000 litros. Então, qual é o volume de cada cubinho desse? Se
se cada cubinho desse tem uma aresta de 1 centímetro, é 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro. Então é 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico corresponde a 1 ml. Se a gente juntar 100 cubinhos desses, né? 10 vezes 10, 100, né? Nós temos 10 cubinhos, aqui a gente tem mais 10, então dá 100, e vezes mais 10, então dá 1000 cubinhos. Então, se cada cubinho tem 1 centímetro cúbico, agora a gente tem um volume de 1000 centímetros cúbicos. 1000 centímetros cúbicos são 1000 ml, porque 1 centímetro cúbico é 1 ml. E 1000 ml é 1 litro. Então, 1 litro é 1 decímetro cúbico, porque 1 decímetro cúbico é 1 litro, 1 centímetro cúbico é 1 ml, e 1 metro cúbico seria 1000 litros. Então, aqui nós teríamos um volume de 1 litro, seriam 1000 cubinhos de 1 centímetro cúbico, 1000 centímetros cúbicos. Ou, em outras palavras, 1000 cubinhos de 1 ml, que daria 1000 ml, que corresponde a 1 litro. Então, toda matéria possui um volume. Terceira propriedade geral da matéria é a inércia. Que é a inércia? É a propriedade que os corpos tenham de manter o seu estado de movimento ou de repouso inalterado, a menos que alguma força interfira e modifique seu estado. Se uma bola está parada, ela vai permanecer parada, a menos que alguma força interfira nesse seu estado de inércia. Ela está parada. Para movê-la, precisamos utilizar uma determinada força. Se uma bola está em movimento, ela tende a manter esse movimento. Quando o carro freia, né, os nossos corpos tendem a ir para frente. Por isso que sempre nós usamos o cinto de segurança, para estarmos mais seguros. Então, essa moto parou, mas ela vinha em movimento. Ela tinha uma determinada inércia que foi cessada bruscamente. O piloto decolou, né? Eu espero que ele tenha feito um bom pouso, mas se a matéria estava em movimento, ela tende a permanecer em movimento, a não ser que uma força cesse essa tendência ao movimento. Então, toda matéria possui uma inércia. É lógico, pessoal, que a inércia ela tem a ver com a massa. Um automóvel a 60 km por hora e um ônibus a 60 km por hora, a sua inércia, a inércia dos dois é diferente. Porque a inércia, ela está associada à massa. A massa de um corpo está associada à inércia. Então, podemos até definir massa como a medida da inércia. Mover uma pedra de 100 gramas é muito mais fácil do que mover uma pedra de 1 tonelada. Então veja que a massa é a medida da inércia de um corpo. Quanto maior a massa, maior a sua inércia. Por isso que a inércia de um ônibus a 60 km por hora é muito maior do que a inércia de um automóvel de passageiros, né, comum, a 60 km por hora, ok? Quarta propriedade geral da matéria, impenetrabilidade. Duas porções de matéria não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Então, se eu quero, isso é muito importante, porque se eu quero calcular o volume dessa pedrinha, eu encho aqui uma proveta, tenho aqui uma proveta com 20 ml de água e vou colocar a pedrinha com um fiozinho de volume desprezível. E se aumentou o volume de 20 para 23 ml, então é porque o volume dessa pedrinha é de 3 ml, né? De 3 centímetros cúbicos, ok? Porque existe a propriedade da impenetrabilidade. Dois corpos não podem ocupar simultaneamente o mesmo lugar no espaço. Agora, eu faço uma pequena pergunta, um pequeno aprofundamento. Já caiu numa Olimpíada de Química. Se você pegar um copo com 100 ml de água, colocar uma colher de açúcar e dissolver, o volume da solução continua 100 ml. E aí? Isso está desrespeitando a propriedade da impenetrabilidade da matéria? Sim ou não, e justifique.
E aí, pessoal, se eu tiver 100 ml de água e colocar uma colher de açúcar e dissolver, o volume da solução continua 100 ml. Mas, Alexandre, não existe a propriedade da impenetrabilidade da matéria? E aí era uma pergunta de uma Olimpíada de Química, pedir para você justificar se está desrespeitando a propriedade da impenetrabilidade da matéria, sim ou não, e justificar o que foi que aconteceu, à luz aí dos seus conhecimentos de propriedades da matéria. Vamos dar a resposta já já, quando surgir uma outra propriedade geral da matéria. Vá pensando aí como é que você explicaria. Agora, se você colocar muito açúcar, aí realmente o volume vai começar a subir um pouco, né? Mas, em geral, você fazer uma solução diluída, você vai ver isso também na matéria de soluções. O volume de uma solução diluída é o próprio volume do solvente. Você pegar 1 litro de água e dissolver uma colher de açúcar, o volume da solução é 1 litro. Não vai aumentar. Ok? Agora, se você dissolver uma grande quantidade de açúcar, aí realmente o volume da solução vai começar a aumentar. Vá pensando que nós vamos ter a resposta quando surgir uma outra propriedade da matéria, que é também uma propriedade geral. A gente responde já já.